Olá, eu sou o Thiago Prado, especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável. Hoje vamos falar sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. E para falar dele, iremos percorrer o seguinte caminho. Primeiro, falaremos sobre a educação no Brasil, sua importância e como ela está. Depois, veremos sobre do que se trata o ODS 4. Após, vamos adentrar nas metas e indicadores do ODS 4. Falaremos ainda sobre as possibilidades da educação no pós-pandemia e, por fim, veremos como os municípios podem atuar para atingir ao objetivo 4. Vamos começar? Olá, estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foram traçados a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, através dos seus representantes na Conferência Rio+20, traçaram uma agenda que chamamos a Agenda 2030, com a anuência de seus 195 países. De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a educação escolar inclui o ensino superior e a educação básica. Conforme ainda a própria LDB, a educação básica no Brasil é constituída da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Ela tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tamanha sua importância e urgência que o direito ao acesso à educação básica foi assegurado na Constituição Federal. E um importante instrumento para a garantia deste direito é o PNE, Plano Nacional de Educação. O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024. Ele é diferente de outros planos, pois por força constitucional ele é decenal, ultrapassando governos, e tem vinculação de recursos para o seu funcionamento. Ele reitera ainda o princípio da cooperação federativa da política educacional. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar em regime de colaboração em prol da educação. O plano tem o papel de articular os esforços de todos em torno de 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira para o cumprimento de 20 metas. Ele tem como objetivos universalizar a oferta da etapa obrigatória, a educação básica, que vai de 4 a 17 anos, elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica e superior, ampliar o acesso ao ensino técnico e superior, valorizar os profissionais da educação, reduzir as desigualdades sociais e democratizar a gestão e ampliar os investimentos em educação. É importante ainda dizer que tanto as metas do PNE quanto as do ODS 4 convergem para um ponto comum, o de diminuir as desigualdades educacionais. Outro grande instrumento da educação no Brasil é o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele tem o objetivo de promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, de acordo com a necessidade de cada região, e promovendo a qualidade da educação básica e a valorização dos profissionais da educação. Ele foi implementado em 2007 e hoje é instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional 108, de 27 de agosto de 2020. Encontra-se regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O Fundeb e o PNE têm o mesmo pilar, a ideia de que melhorar a educação é uma responsabilidade de todos. Assim, os municípios devem atuar em regime de colaboração com as demais instâncias de governo e da sociedade para pactuar e atingir a universalização do atendimento à educação. Muito já se avançou, mas ainda há grandes desafios para melhorar a educação no Brasil.
Segundo dados do Observatório do PNE e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no Brasil, somente 1/3 das crianças de 0 a 3 anos frequentam creches e somente 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos cursam ou já completaram o ensino superior. 1/4 dos jovens não concluiu o ensino fundamental na idade esperada e 41% dos jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2017. Mais da metade das escolas de ensino fundamental não tem laboratório de informática e apenas 54% das escolas têm biblioteca ou sala de leitura. Também são preocupantes a taxa de analfabetismo funcional entre jovens e adultos, 29%, e o fato de que muitos professores da educação básica não têm curso superior, sendo que pouco mais de 35% dos professores faz formação continuada. Diante de tal realidade, são ainda mais necessários os esforços para garantir uma educação de qualidade para todas e todos. Daí a importância do ODS 4. As metas propostas no ODS 4 abordam todos os níveis educacionais, desde a educação infantil até a educação profissional. ODS 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas o que significa educação inclusiva, equitativa e de qualidade? Inclusiva no sentido de que se deve respeitar e valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar e de aprender de cada estudante. Equitativa, partindo da premissa de que todos os estudantes são capazes de aprender e se desenvolver considerando as suas potencialidades. E ainda ser uma educação de qualidade, e para isso deve ser plural, dando importância às diferentes culturas e saberes, e dialógica, de forma que a aprendizagem pautada garanta o desenvolvimento integral dos estudantes. Para a implementação do objetivo, há que se levar em conta também que as oportunidades de aprendizagem devem existir ao longo da vida. A educação não será limítrofe ou excludente, podendo alcançar a quem dela necessitar em qualquer época de sua vida. Partindo agora especificamente para as metas dos objetivos do objetivo de número 4, elas estabelecem entre si uma correlação também vista na Constituição Federal, de acordo com os níveis estabelecidos nesta Constituição. Ou seja, falaremos da educação básica, do ensino fundamental, da educação técnico-profissionalizante, da educação de jovens e adultos e da educação infantil. Passaremos agora para a meta de 4.1, onde falaremos sobre a igualdade, também falada aqui e trazida pela Agenda 2030 na meta 4.1. Nessa meta, está estabelecido que até 2030 nós devemos garantir a meninos e meninas o acesso equitativo e de qualidade ao ensino primário e secundário, ou seja, aqui já estamos falando do ensino fundamental, do ensino fundamental 1, hoje chamado assim por nós, e do ensino fundamental 2, o primário e o secundário. A meta adequada às questões brasileiras se relaciona com a oferta gratuita em função da universalidade apregoada na Constituição Federal. Dessa forma, os nossos indicadores para essa meta relacionada ao ensino fundamental e a educação básica é a percentual de alunos que concluíram o ensino fundamental até os 16 anos e também outro indicador é o percentual de alunos que concluíram o ensino médio até os 19 anos, perfazendo assim toda a integralidade da educação básica nacional. Sabemos que este percentual ele está muito relacionado e por isso há a necessidade, inclusive, de se estabelecer a apuração regionalizada e estratificada também em função das realidades nacionais,
de gênero, raça, territorialidade, dentre outros, para saber as distorções e as necessidades de elaboração, principalmente em relação aos municípios, para cada política pública específica, para que possamos desenvolver uma educação equitativa para todos. Pois sabemos que a educação para meninos e meninas da zona rural, ela poderá ser a mesma, mas o acesso ainda é um entrave. Também agora deveremos pensar o que o município, nesse sentido, pode fazer para que possamos chegar a essa meta e para que possamos entregar este produto aos munícipes. É necessário que o município também invista em ações e programas para a melhoria da aprendizagem e a construção de aprendizagens próprias para que os alunos tenham melhor desenvolvimento pedagógico. Além disso, o aumento da oferta de vagas em tempo integral nos municípios faz com que os alunos permaneçam maior número de horas nas escolas e em salas de aula. Existem pesquisas que revelam que quanto maior o número de horas do aluno na escola, menos vulnerável ele vai estar e melhores são os níveis de aprendizagem. Também os municípios podem desenvolver projetos que desenvolvam o sentimento de pertencimento dos alunos para com a escola, que são projetos que fazem esse aluno se identificar com as escolas onde estuda. A Meta 4.2 vai nos falar mais claramente sobre a questão da educação infantil no nosso país. Estabelece a meta que, igualmente, meninos e meninas, ou seja, todos, deverão ter acesso a um ensino de qualidade na primeira infância, com os cuidados da educação pré-escolar, para estarem todos estes alunos prontos pedagogicamente para o ingresso no ensino fundamental. Assim, eles deverão ter construções psicomotoras para que estejam prontos a este ingresso ao ensino fundamental. A meta do Plano Nacional de Educação, relativa a essa meta do ODS 4, vincula também o aumento do número de ofertas de vagas na educação infantil, seja ela para os alunos de 4 e 5 anos e seja ela para as creches, que são os alunos de 0 a 3 anos. E neste particular, sabemos, nós temos um déficit bastante grande para a oferta de vagas em creches no nosso país, pois sabemos que apenas 1/3 dos alunos nessa faixa etária estão matriculados na creche. Os nossos indicadores nacionais para a aferição da meta estão relacionados ao percentual de crianças de até 5 anos que têm a aquisição de habilidades e competências pedagógicas e psicomotoras para o ingresso no ensino fundamental e também o percentual de alunos, de matrículas de alunos na educação infantil, seja ela de 0 a 3 anos nas creches ou então de 4 e 5 anos na pré-escola. E aí, podemos discutir com vocês e levantar a seguinte questão. O que nós dos municípios podemos fazer enquanto gestores para solucionar tais problemas ou para encaminharmos para a aquisição de tal meta? Podemos estabelecer que é necessário que comecemos um regime de colaboração e parceria entre União, Estados e municípios para a expansão da rede pública da educação infantil. Além disso, é necessário que se estabeleça também parcerias para a oferta de vagas. Já relativo à meta de 4.3, trataremos aqui especificamente sobre a educação técnico-profissional e superior de qualidade, bem como a sua acessibilidade e também as condições dessa mesma acessibilidade. Estabelece a meta que deveremos até 2030 ter igualdade de acesso de homens e mulheres na educação técnico, profissional, tecnológica e superior de qualidade, inclusive nas universidades. O indicador básico para essa meta é o aumento do número de matrículas nas turmas de formação
profissional pelos jovens e adultos e estudantes do nosso país. E também é o percentual do número de jovens entre 18 e 24 anos que ingressam no ensino superior. Relacionada a este tema, o Plano Nacional de Educação estabelece como uma das metas triplicar o número de matrículas dos alunos nas universidades. E pensando nisso, é necessário que nós, gestores municipais, estabeleçamos juntamente com equipes do Ministério da Educação incentivo aos programas ainda existentes, mas hoje menor volume, do ProUni e do FIES. A meta número 4.4 nos convida a aumentar substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes e competências técnico-profissionais para o emprego decente e o empreendedorismo. Neste aspecto, falamos prioritariamente da educação de jovens e adultos e transversalmente com outro objetivo, que estabelece novas formas, de desenvolvimento do trabalho através do empreendedorismo e também o trabalho decente. O indicador para essa meta é o percentual de diplomados no ensino técnico profissional. O nosso Plano Nacional de Educação nos diz que é necessário elevar as taxas de escolaridade da população entre 18 e 29 anos. No município, podemos desenvolver parcerias para que o Sistema S estabeleça para e passo junto com as prefeituras com o objetivo de desenvolver cursos de qualificação técnico-profissional e também com o Ministério da Educação para o desenvolvimento de institutos técnicos federais, ou seja, a implantação de institutos técnicos federais em municípios polo que poderão concorrer em um consórcio para que todos os seus alunos, todos os seus estudantes nesta faixa de idade sejam atendidos. A meta de número 4.5 nos convida mais uma vez a eliminar as disparidades, ou seja, as desigualdades estabelecidas e encontradas em várias partes do mundo, mas não diferentemente aqui no Brasil. Nós, enquanto cidadãos e enquanto gestores, criemos formas de igualdade de acesso a todos os níveis e modalidades de educação para o Brasil todo, sobretudo para as populações mais vulneráveis, porque se não atendermos tais populações, a questão da igualdade, ou seja, da equanimidade e da gestão e educação democrática e de qualidade ficará para trás. O país também fica prejudicado na questão do alcance das metas deste objetivo. Então, é necessário que pensemos que os indicadores para essa meta ainda não estão estabelecidos, mas que temos como saber onde há a necessidade em função da desagregação de cada item, de cada temática específica que agrega a qualidade de acesso de todos e em todos os níveis de educação. Quanto à meta 4.6, ela estabelece que todos os jovens e substancialmente a proporção de adultos estejam alfabetizados, só que para o Brasil houve a necessidade de especificação dessa meta, de adequação dela à nossa realidade. Estabelece que todos os brasileiros estejam alfabetizados, bem como tendo conhecimentos básicos de leitura, escrita e da matemática. Mais uma vez, o Brasil estabelece proporções de igualdade e fala da alfabetização, porque aqui também falamos da alfabetização matemática, da inserção do cidadão no cotidiano, através da leitura, da escrita e dos cálculos. O Plano Nacional de Educação relativo a essa meta, ele nos convida a erradicar o analfabetismo absoluto até o ano de 2024 e a diminuir em níveis de 50% o analfabetismo funcional. Os indicadores para essa meta são a taxa do analfabetismo funcional e a taxa do analfabetismo absoluto para o país.
A meta número 4.7 estabelece que é necessário garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades para promover o desenvolvimento sustentável. E aí o desenvolvimento sustentável pautado em uma educação de hábitos sustentáveis, ou seja, pautado na igualdade, no desenvolvimento sustentável, na cidadania, na diversidade cultural, no reconhecimento dessa diversidade cultural, no desenvolvimento da cultura como um todo, na valorização das condições de cada matriz que compõe comunidades próprias e temáticas. Além disso, as populações decorrentes desenvolvidas de acordo com a localidade, seja ela urbana, rural e de periferia. O indicador para essa meta é a matrícula na rede pública para os alunos em tempo integral. Em virtude da pandemia da Covid-19, a educação teve que lidar com desafios ainda maiores para não perder os avanços conquistados nos últimos anos. Segundo dados do Banco Mundial, no Brasil desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas escolas. A urgência não deu tempo para que todos se adaptassem a essa nova realidade e que obtivessem os instrumentos adequados para enfrentar a pandemia. Os desafios foram muitos: falta de preparo técnico de equipamentos, falta de acesso e baixa qualidade de internet, ausência de merenda e evasão escolar, dificuldade em promover a motivação e concentração para o estudo. Os alunos e professores tiveram também que lidar com as dificuldades físicas e mentais advindas do isolamento. A pandemia deixou claro o tamanho das desigualdades no Brasil e da necessidade de mudar esse cenário, como preceituam os ODS 4 e 10. A pandemia acabou por acelerar a já necessária mudança da educação em face dos novos tempos. As potencialidades da educação no pós-pandemia são muitas e complementares, sendo que algumas delas já vêm ganhando força. Uma nova educação, ressignificada, inovativa e reinventada. A educação deverá ser ainda mais criativa, não só no planejamento das aulas, mas também nas estratégias de aprendizagem. Será importante para repensar a forma de ensinar e de aprender. A incorporação de soluções tecnológicas será frequente. Uso de aplicativos, plataformas virtuais e de games como ferramentas de aprendizagem. Outra potencialidade é a difusão do ensino híbrido, combinando o ensino presencial e a distância. O aumento de módulos online permitirá ainda uma diminuição de custos e de deslocamentos, auxiliando inclusive ao atingimento de outros ODS, como o 8 e o 11. A nova educação tem a possibilidade de incentivar o aluno à leitura e a outras habilidades, indo além do conteúdo em si. Também deverá valorizar os momentos de interação e a socialização das experiências. E espera-se que se fortaleça ainda mais o vínculo das famílias e da escola, criando laços e realizando um trabalho conjunto. A incorporação dessas potencialidades poderá nos auxiliar a enfrentar os novos e antigos problemas da educação. Como pudemos ver, a busca pela educação de qualidade é um dever de todos, e os municípios têm um papel de destaque. Eles podem aprimorar os investimentos para que sejam realizados de modo eficiente, a fim de gerar melhores resultados, garantir uma infraestrutura de qualidade nas escolas, com salas de aula, de leitura, de informática e banheiros adequados, ofertar e incentivar a formação e aprimoramento aos professores e a toda a equipe, fornecendo ainda instrumentos e remuneração justa para que esses importantes profissionais possam desempenhar bem seus trabalhos. É necessário também ter um olhar acolhedor aos estudantes, entendendo suas diferentes realidades e os auxiliando a despertar o máximo de suas potencialidades. E ainda fortalecer o vínculo com a comunidade. A participação da sociedade deixa a escola mais plural, ajuda a desenvolver a educação e cria uma rede de proteção para garantir que nenhum estudante seja deixado para trás. Os municípios podem atuar fortalecendo as parcerias com os demais setores, especialmente com o setor privado, com a sociedade civil e com as instituições de pesquisa e de ensino.
articulando ações intersetoriais de cunho administrativo e pedagógico para elaborar e desenvolver políticas públicas que observem e apropriem das metas e estratégias dos planos municipais de educação decorrentes do Plano Nacional e do ODS 4. Eu agradeço a atenção e convido a vocês a assistirem os casos práticos relacionados ao ODS 4.